Agora, prosseguindo na temática referente ao desenvolvimento, é interessante nós termos presente que esta noção está ligada a uma ideia de que a marcha da humanidade em direção ao futuro teria de ser positiva, né? Essa ideia da marcha em direção ao futuro com um caráter progressista não deixa de deitar raízes na Renascença, quando se rompeu com aquela noção da tradição como o exemplo daquilo que se deveria procurar, da estabilidade como o valor máximo, da paz, do caráter estático como justamente o ponto em que as coisas deveriam permanecer. Ao contrário, passa-se a adotar a tese de que haveria mister cada vez mais sair de um ponto em que se está amplamente necessitado, com um número maior de carências, em direção a um ponto em que essas carências maiores venham a ser superadas. Sob o ponto de vista econômico, né, nós veríamos a ideia da aceleração do processo de produção de bens, da orientação do espaço, no espaço, e, evidentemente, isto muito teria que ver com o próprio avanço das ciências, que não casualmente se deu na época das grandes navegações. E é claro que a expansão ultramarina europeia, verificada no mercantilismo em especial, veio a introduzir a noção do progresso enquanto fruto de um padrão cultural que se tinha por superior. Ele tinha a si próprio como superior porque teria permitido superar as limitações naturais do ser humano e veio até mesmo a introjetar-se na própria consciência dos povos que foram colonizados. Há algumas passagens na literatura brasileira mesmo, muito significativas, como o momento em que, no poema de Santa Rita Durão, o Caramuru aterra os índios com um disparo de sua arma. Ou na própria tradição paulista, a história do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o velho, que ateou fogo a um líquido perante a tribo dos Goiás, e estes não imaginavam que aquela água que queimava fosse álcool. E, em função disto, acabou, inclusive, ganhando a alcunha de Anhanguera, o Diabo Velho. E, quer se queira, quer não, a noção do desenvolvimento versus subdesenvolvimento
acaba impregnando todas as relações que se vão travar entre regiões e mesmo no âmbito internacional. Nós já estudamos a distinção entre primeiro, segundo e terceiro mundo. E nós vemos a realidade do terceiro mundo manifestada por um alto índice de analfabetismo, grandes desigualdades entre as maiores e menores remunerações, bem como dos próprios patrimônios, altas taxas de mortalidade infantil. E em relação ao estrangeiro, uma grande dependência em relação a serviços e bens essenciais, tecnologias referentes à saúde, à medicina, predominância de atividades da agricultura, pecuária, sobre os demais setores. O extrativismo vai ser a atividade que também vai ter muita proeminência nesse contexto. E a energia não braçal consumida em menor quantidade, a menor proporção do conhecimento científico em face de conhecimentos tradicionais, métodos e ferramentas marcados pelo caráter rudimentar, enfim, todos esses temas vão se colocar no momento de se caracterizar a questão do subdesenvolvimento. E por vezes nós vamos ver uma confusão entre desenvolvimento e industrialismo. Com efeito, foi nos países do terceiro mundo muito prestigiosa a identificação do desenvolvimento com industrialização. E aí, as estratégias da política econômica se puseram em termos de expandir o parque industrial. As siderúrgicas, criadas a partir do Estado Novo no Brasil, as montadoras de veículos automotores nos anos JK, tudo isto era considerado efetivamente manifestação de desenvolvimento. E, em função disto mesmo, se entendia que a destruição da natureza se mostraria como o preço a pagar ao desenvolvimento. Esta noção, inclusive, viria a ser o pressuposto da manifestação da delegação brasileira em relação à necessidade de tutelar o meio ambiente. Dizia-se que isto era um luxo a que não poderiam dar-se países carentes de capitais que estivessem precisando desenvolver-se, que isto era um problema dos países desenvolvidos. Entretanto, alguns desastres, como, por exemplo, o de Cubatão, já na segunda metade da década de 70 do século passado, conduziram
a que se identificasse a necessidade de equacionar o problema da destruição do ambiente em que o ser humano reside, com o aumento do seu domínio sobre as dificuldades naturais. E foi a partir daí que se foi construindo o famoso conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento que se equilibraria com a necessidade de preservação. Entrar-se-ia, assim, em franca contradição com a tese adotada por Joseph Schumpeter a partir de Marx e Engels, embora fosse ele opositor do pensamento marxiano, bom que se diga, mas a partir de Marx e Engels, que haviam falado na superioridade do capitalismo em relação aos demais sistemas econômicos, ou na terminologia deles, modos de produção, porque ele era capaz de se auto-construir a partir das próprias crises, ele teria uma capacidade de regeneração a partir das próprias crises. Schumpeter havia cunhado a expressão destruição criadora, ou seja, a criação a partir dos escombros do que existia antes, para caracterizar o desenvolvimento. Esta noção, em face da ideia de desenvolvimento sustentável, vem a ser profundamente abalada no plano teórico, embora ela ainda esteja muito presente no inconsciente coletivo dos agentes econômicos. Tanto que quando se vê a proteção do ambiente como um entrave ao desenvolvimento, é justamente a noção da destruição criadora que aflora.